Os pronomes, então, eles exercem duas funções básicas. A primeira delas seria o pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. Veja que quando a gente fala pronome adjetivo, a gente trabalha ainda no campo da classificação. Nós estamos, na verdade, dizendo que é um pronome que exerce a mesma função de um adjetivo, que é acompanhar o substantivo. A segunda função seria o pronome substantivo, é aquele que não acompanha o substantivo, mas o substitui. Na verdade, em vez de usarmos o menino chegou cedo, a gente usa ele, que está no lugar de menino, que substitui menino, exerce a mesma função de menino e, portanto, é um pronome substantivo. Nós já sabemos, se a gente for costurar as informações passadas, nós já sabemos que a função do adjetivo, uma delas é de estar junto do nome, é adjunta de nominal, e que a função do substantivo é de ser núcleo. Então, o pronome substantivo também seria núcleo. Vamos agora trabalhar com os tipos de pronome. Além dessa classificação pronomes, os pronomes eles são subdivididos em tipos, de acordo com as características de cada um. Nós temos o pronome pessoal, nós temos o pronome de tratamento, temos o pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. Se vocês me perguntassem qual que era o pronome que eu tenho que estudar para a prova, na verdade, é muito difícil da gente separar e falar isso com certeza vai cair, isso com certeza não vai cair. Eu trabalho sempre com margem de segurança. Eu acho que a gente tem que estudar tudo que está no edital. E no edital está o estudo dos pronomes, emprego da classe de palavras. Mas eu posso afirmar com segurança que os pronomes que têm a maior chance de cair na prova, de ser cobrado na prova, seria o pronome pessoal, o pronome possessivo no que diz respeito à ambiguidade, o pronome demonstrativo no que diz respeito à referenciação no texto e não à decoreba, e o pronome relativo. O pronome relativo eu tenho certeza absoluta que alguma coisa relativa a ele vai cair. E nós vamos trabalhar com o pronome relativo, vamos começar agora, mas vamos até o último dia de aula, até o último dia do curso. Eu não sei se vocês se lembram da tal oração adjetiva, explicativa ou restritiva. Pois é, a oração adjetiva tem como elemento de ligação o pronome relativo. Então nós vamos começar com o estudo hoje e vamos até o final do curso. Só para a gente entender, vamos ter uma noção, vamos ter uma noção aqui do que seria cada um desses pronomes. Português é autodidático, então vamos pela nomenclatura. Pronome pessoal. Pronome pessoal está ligado a uma das pessoas do discurso. Ou a primeira, aquele que fala, ou a segunda, aquele com quem se fala, ou a terceira, sobre quem se fala. O pronome de tratamento serve para tratar o interlocutor. Pode ser de forma mais cerimoniosa ou menos cerimoniosa, com mais ou menos respeito, não é? Pronome possessivo indica posse em relação às pessoas do discurso. O que é meu, da primeira pessoa, o que é teu, da segunda pessoa, e o que é dele, da terceira pessoa. Não é assim? O demonstrativo, demonstrar significa apontar. Demonstrar, lembra mostrar, que é apontar, indicar. Então, o pronome demonstrativo, ele aponta para a posição dos objetos. Eu posso dizer essa camisa com o interlocutor e aquela camisa. Está longe de nós dois, da primeira pessoa e da segunda pessoa. Nós temos o pronome indefinido que indefine, dá ideia vaga, genérica, imprecisa. Quando eu digo 20 homens chegaram cedo, 20 homens é uma quantidade definida, é um numeral. Agora, quando eu digo para vocês muitos homens chegaram cedo, eu sei que tem uma quantidade aí indicada, mas eu não sei especificamente, definidamente. Dessa forma, ele seria um pronome indefinido. Nós temos o pronome interrogativo que dá a ideia de questionamento mesmo. Qual o seu nome? Não sei quem chegou, nós vamos trabalhar com isso dentro dessa construção. E o pronome relativo, que seria aquele pronome, o mais importante, que substitui o antecedente e relaciona duas orações. Mas nós vamos mexer com isso mais à frente um pouquinho. Vamos começar com o pronome pessoal. No pronome pessoal, a gente tem uma divisão, pronomes retos e pronomes oblíquos. E o mais interessante da gente saber é que lá no inicinho do pronome eu falei uma coisa. Eu disse para vocês que pronome ele substituía ou acompanhava o nome, pronome adjetivo ou pronome substantivo, e se referia a uma das pessoas do discurso. Isso está na definição de pronome. Quando eu digo meu pai, se refere à primeira pessoa. Quando eu digo esta camisa, é a camisa que está perto da primeira pessoa. E assim por diante.
O pronome pessoal, ele não só se refere, mas ele substitui as pessoas do discurso. Por exemplo, a primeira pessoa, eu, pronome pessoal. A segunda pessoa, tu, pronome pessoal. Dentro do pronome pessoal, a gente tem uma outra subdivisão que é reto e oblíquo. E eu queria que vocês entendessem primeiro o porquê dessa divisão. Quando a gente pega essa frase, ele se vestiu com cuidado. Nós já combinamos que a primeira coisa que a gente acha numa frase é o verbo. E o verbo aí é o vestiu. Esse verbo, ele denota uma ação, ou realizada, ou sofrida, ou os dois. Ação realizada e sofrida pelo sujeito. Vamos entender? Esse ele aí, ele realiza a ação de vestir e ele é vestido. Ele age e ele sofre. Mas nós vamos discutir isso lá na voz passiva. Nessa construção aqui, o que eu quero que vocês saibam? Esse vestir, ele é um verbo importante, ele é um verbo significativo, ele é um verbo nuclear? Claro que é. Eu fiz a frase para dizer que ele realizou essa ação de vestir. Essa informação é uma informação central. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. Ele seria o grupo não verbal e vestiu-se com cuidado o grupo verbal, a parte que tem verbo. Estão lembrados também que depois que eu acho o verbo, depois que eu divido a frase em dois grupos, eu tenho que achar os núcleos. Não tem dificuldade. Vocês concordam que o núcleo da parte não verbal é o pronome ele? Eu já até brinquei com vocês. Se você tem um filho só, ele que é o mais importante, isso não tem nem mistério. Dessa forma, na parte não verbal, o núcleo é o pronome ele. Afinal de contas, só tem essa palavra na estrutura. Da parte verbal, nós já combinamos aqui que vestir é um verbo de ação. E se ele é um verbo de ação, ele também é núcleo. Lembra que depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer para vocês que o se está ligado ao vestiu e o com cuidado está ligado ao vestiu. Essa divisão, queridos, a gente tem que trabalhar muito essa relação pelo seguinte. Depois que eu tiro o núcleo, se, eu tenho três outras palavras. Desculpa. Depois que eu tiro o núcleo, o vestiu, eu tenho três outras palavras. O se, o com e o cuidado. O meu bom senso, a minha leitura, a minha interpretação diz que, com cuidado, é a maneira como ele vestiu. Nós acabamos de aprender isso. Lembra que aquela palavra que especifica o verbo, indicando a circunstância em que a ação ocorreu? De tempo, modo, lugar, intensidade, assim por diante, era advérbio. Com cuidado, não é uma palavra, é uma expressão. Seria uma locução adverbial. Eu posso, inclusive, dizer que é uma locução adverbial de modo. Eu vou dizer para você que o verbo vestir, quem veste, veste alguém. Esse se aí completa o sentido do verbo. Eu sei que isso é noção de sintaxe, mas a gente precisa disso para saber empregar os pronomes. Vamos trabalhar aqui com a seguinte ideia. Ele vestiu. Ora, esse verbo vestir, ele precisa de um complemento para restringir sua significação. Toda vez que um verbo tiver um sentido amplo, por exemplo, ele comprou. Você pode comprar uma casa, um óculos, um relógio, um caderno. Esse verbo ele tem uma acepção ampla. Ele vai precisar de um elemento para restringir essa acepção, esse significado. É aquilo que você aprendeu na 7ª série, assim, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Como assim? Ele comprou. Podia ter sido um carro, um óculos, um apartamento, um relógio. O que ele comprou? Um relógio. Agora, quando eu falo o Joãozinho morreu, a semântica do verbo morrer está aí completa. Ele morreu e pronto. Já informou o que deveria ser informado. É claro que isso é discutível, nós vamos discutir isso melhor lá na regência. Mas até então, responde aqui para mim. Ele vestiu. Vestiu quem? Ele mesmo, a si próprio. Ele mesmo na língua coloquial, mas a ideia é essa. Ele vestiu e foi vestido. Nessa construção, se a gente fosse pensar direitinho, esse ele aí da parte não verbal é um pronome. Pronome de terceira pessoa. Eu primeira, tu segunda, ele terceira. Esse se na parte verbal, na parte que tem o verbo, também é um pronome. Me primeira, te é segunda e se terceira. Dessa forma, tanto ele quanto si são pronomes. Pronomes pessoais, porque indicam a terceira pessoa do discurso. Esses pronomes, eles exercem a mesma função na frase? Esse ele, no primeira estrutura, ele é sujeito. Esse
Esse se na segunda estrutura é complemento. É por isso que tem a divisão dos pronomes pessoais em pronomes retos e em pronomes oblíquos. Sabe o que é? Eles exercendo funções diferentes, eles têm de ter classificações diferentes. Eu fico brincando que para cada função nós temos uma pessoa, para cada função nós temos um pronome. Dessa forma, esse ele seria pronome reto, esse se seria pronome oblíquo. E via de regra, no geral, os pronomes retos funcionam dentro de uma frase como sujeito. Os pronomes oblíquos funcionam numa frase como complementos verbais. Existem outras funções? Com certeza. Mas o geral, a regra seria essa. Para funções diferentes, usamos pronomes diferentes. É por isso que nós temos os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Daí eu coloquei um quadrinho para ajudar vocês, para vocês terem como consulta mesmo, porque esse quadrinho aí deveria saber de cor. Eu não gosto muito de falar de decorar, não precisa de decorar o quadrinho, só memorizar tá bom. Dentro dessa construção, nós temos os pronomes retos, que seriam eu, tu, ele, nós, vós, eles, e nós temos os pronomes oblíquos. Dentro dos pronomes oblíquos, a gente tem uma outra divisão, que seriam os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Vamos ver lá? Lembra daquilo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou lembra dessa decoreba que a gente faz lá na 7ª série? Pois é. Não precisa de ficar decorando, mas tem que saber memorizado. Você tem que ter uma noção que os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles funcionam como sujeito. Os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, vão ser ou complementos ou adjuntos, e nós vamos estudar isso mais à frente. É importante vocês lembrarem que o eu é primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do singular, nós, primeira do plural, vós, segunda do plural, eles e elas, terceira do plural. Também quero lembrar vocês de uma coisa. O pronome ele é reto, mas se ele vier preposicionado com ele, dele, por ele, aí a ele, a ela, ele deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo. Vocês vão entender isso melhor lá na frente. Mas eu vou dizer para vocês que o pronome reto ele funciona como sujeito. Nós vamos aprender em sequência que o sujeito é um elemento despreposicionado. Pois é. Se o ele, que é um pronome reto, for preposicionado, receber antes dele uma preposição, ele vai deixar de ser reto, porque ele não vai poder ser sujeito, e vai passar a ser oblíquo. Dessa forma, ele chegou de trem. Ele, pronome reto, sujeito. Quando eu falo dei o presente a ele, esse a ele já não é pronome reto mais, porque ele foi precedido de preposição, a preposição a. E se ele foi precedido de preposição, ele deixa de ser reto e passa a ser oblíquo. Queria também falar para vocês que eu coloquei aqui dividido, mas que a gente vai, na verdade, não vai precisar disso de uma forma muito objetiva. Dentro dos pronomes oblíquos, eu dividi os oblíquos em átonos e em tônicos. Os oblíquos átonos são aqueles que não são precedidos na frase de preposição. Ele me deu um presente, ele te deu um presente, ele a levou no shopping. Esses pronomes, eles não têm uma preposição antes dele dentro da frase. Já os pronomes oblíquos, eles são sempre preposicionados. Por exemplo, leve a bolsa para mim. Eu gosto muito de ti. Ele saiu fora de si. Esses pronomes si, mente, esses com i, esses tônicos, eles são sempre antecedidos de preposição. Alguém vai falar, ué, professora, mas o comigo? Ele saiu comigo. Com comigo? Não. Na verdade, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, eles eram pronomes, anteriormente, eles eram os pronomes migo, tigo, sigo e assim por diante. De tanto ser usado com a preposição comigo, contigo, eles foram aglutinados, eles foram unidos e tornaram um pronome já preposicionado dentro dele. É muita informação para uma hora só, mas a gente vai esclarecendo aí aos poucos. Hoje, agora, nesse momento, o que eu preciso de saber, professora? Que eu tenho pronome reto,
e pronome oblíquo. E que o pronome reto funciona no geral como sujeito e o pronome oblíquo como complemento. Dentro dessa construção, os pronomes oblíquos átonos não são preposicionados, os tônicos têm preposição. Isso eu tenho certeza que vocês sabem quase que intuitivamente, não precisa de decorar, tá certo?